Olá pessoal, estou aqui hoje para comentar com relação ao aborto, especialmente com relação à notícia de que ontem o Supremo Tribunal Federal julgou que não é crime o abortamento até os 3 meses de gestação. O julgamento se referia a um caso específico, no entanto, abre precedentes para que qualquer outro caso no Brasil seja julgado e decidido da mesma forma, como não sendo um crime, o abortamento até os 3 primeiros meses de gestação. Isso preocupa a gente, deixa a gente muito triste. Uma nação como a nossa, eminentemente cristã, independente do credo religioso, se católico, se espírita, se evangélico, entre tantas outras religiões respeitáveis, todas cristãs, acreditamos que a vida é um dom divino, é de Deus e não cabe ao homem colocar fim a ela, não cabe ao homem decidir a partir de que ponto ela se inicia ou a partir de que ponto ela deve acabar. Isso é uma prerrogativa divina, é de Deus e nos falta ainda, infelizmente, a humildade para aceitar isso. Os ilustres juízes partiram do pressuposto de que até os 3 meses de gestação trata-se de um ser ainda incapaz de viver fora do útero e, portanto, não pode ser considerado um ser humano em potencial, um potencial para se tornar um ser humano, podendo então ser morto, ser descartado essa vida, se tiver menos de 3 meses. Mas isso é algo fora do senso, porque como pode juízes decidirem por Deus a partir de que momento começa a vida, a partir de que momento um ser tem o direito de nascer? Então, se a gente vê essa imagem de um feto com 12 semanas, que é o limite estabelecido pelos ilustres juízes, veja bem, se isso não é um ser humano em potencial, com direito à vida, com direito ao nascimento, então eu não sei mais o que é. E essa decisão abre precedentes para que este ser humano, porque para mim é um ser humano que possa ser morto, indefeso, sem direito sequer de se defender. A ciência considera uma bactéria, que é uma célula única, um ser vivo. Encontra-se uma bactéria em Marte, uma única, é um ser vivo, encontrou-se a vida em Marte. São manchetes que poderiam muito bem fazer parte de um noticiário científico. Mas a gente não acredita que uma vida humana seja iniciada quando o óvulo e o espermatozoide se unem, formando uma única célula. Nós começamos de uma única célula. E a partir desse momento, no momento da concepção, já somos seres vivos. Se uma bactéria vai ser considerada viva e eu não, e a vida que habita dentro do útero da mãe não. Então, é algo assim, uma falta de bom senso muito grande, no meu ponto de vista. Outro motivo, outra razão alegada, seria aí os direitos da mãe, a autonomia do seu corpo, a autonomia sexual, né? No entanto, concordo, toda mulher tem direito, tem autonomia para decidir o que fazer com seu corpo à vontade, o que fazer, o que não fazer. Não sou machista, acredito nisso, mas o corpo e a vida que ela está destruindo não é dela, é de um ser humano que está em formação, que tem todo o direito de ter a vida, de nascer, de respirar. Ele não tem culpa das condições sob as quais lhe foi concebida a vida por Deus, e o homem a quer retirar. Então é muito mais inteligente e moral, no meu ponto de vista, darmos condições para essas mães, para essas mulheres que não tiveram uma gestação programada, desejada, de ter essa gestação, de ter esses bebês, de serem acolhidas, de serem convencidas da bênção que está dentro delas, independente da forma como isso aconteceu.
sei que é difícil, sei que é dolorido, mas vamos então acolher essas mães, dar-lhes condições dignas de criar esses filhos. A sociedade é uma responsabilidade nossa, eles, não é só dela. Assim como é uma responsabilidade nossa e do Estado garantir a essa vida todos os direitos, assim como os nossos, desde o momento em que ela é considerada uma vida, ou seja, na concepção. Então, se o ser vivo que está ali dentro do útero tem menos de 3 meses, tem aí 2 meses, 29 dias, ele não é considerado um ser vivo, não tem o direito a viver. Passa um dia, pronto, agora tem direito a viver. O que mudou nessas 24 horas? Quem definiu que essas 24 horas vão dar a esse ser vivo o direito à vida? Nós, homens, juízes? Eu acho que ninguém tem competência para isso. Nenhum homem tem competência para isso. Então a gente tem que usar o bom senso. Se nós não conseguimos estabelecer esse limite, nada mais razoável e inteligente e moral do que colocar esse limite no início, com uma célula, a concepção. E não importa se tem 1, 2, 3 ou 50 mil células, é um ser vivo. Vale mais que uma bactéria, vale mais que um vírus, que nós consideramos seres vivos. Então, meus amigos, minhas amigas, o mais importante, eu acho, até acima dessas decisões, desses julgamentos que vêm e vão ao longo do tempo, é nós, em nosso íntimo, temos a convicção do início da vida. Temos a convicção de que ela pertence a Deus e que cabe a Ele decidir o seu início e o seu fim. Então a gente tem que ter essa ideia, nós, cada um, dentro de nosso íntimo, nós, nossa vizinhança, nossa sociedade, a sociedade brasileira acredita nisso, em sua esmagadora maioria. Não vamos deixar essa mancha de sangue na nossa bandeira e permitir assassinatos de seres humanos, de irmãos nossos, inocentes. Esse é o meu ponto de vista. Respeito pontos de vista contrários, mas acredito que acima de tudo está Deus e a verdade e o amor dele vão prevalecer sempre, acima de todas as leis humanas. Mas nós temos que ter cuidado, temos que cuidar do nosso coração, do nosso entendimento, senão daqui a pouco a gente está defendendo a morte de inocentes e achando isso normal. Obrigado, um abraço, tchau.